Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Queremos saudar todos os irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham pela internet. Que a graça do Senhor possa continuar nos alcançando em nome de Jesus. Abramos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49, dos versos 22 a 24. Gênesis 49, 22 a 24. Eu lerei a versão da linguagem de hoje, mas mesmo que em traduções diferentes, é a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler. Diz assim: José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta. Seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência, perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme, os seus braços continuaram fortes. Pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha diz: Amém. E apenas Ele, o Espírito Santo, está em nós e através de nós. Continue nos dando a direção, segundo a Tua palavra, a fim de nos fortalecer, nos encorajar na fé, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo, nesse dia de culto, primeiro culto deste ano, 2023, tempo em que, através dessa palavra, Deus, Ele nos ensina, mas também nos encoraja e também nos chama a pensarmos na nossa frutificação, chamado a nós a frutificar no reino. Pergunta que vem primeiramente a mim, mas a nós, a você como igreja. Nós temos sido um ramo frutífero. Nós temos dado frutos. Que tipo de frutos temos produzido no reino de Deus? Nossos frutos, e pensar nos frutos é pensar em nós, na nossa vida, a maneira como nós nos portamos, porque os frutos, eles são vistos através de nós, dos nossos atos. Nossos atos vão dizer se aquilo que fazemos tem sido um fruto bom, ou talvez um fruto não tão agradável aos olhos do Senhor e também das pessoas. É interessante pensarmos nesta palavra quando temos um pouquinho do contexto aqui desta palavra. Jacó, ele estava direcionando a bênção sobre a vida dos seus filhos. Sobre José, ele vai dizer que José é um ramo frutífero. Vai declarar essa palavra de bênção na vida de José, e a Bíblia vai então nos relatar aqui da história, um pouco da história, a vida de José. Um dos 12 filhos de Jacó. José, desde quando menino, ele foi rejeitado pelos irmãos. José foi vendido como escravo para o Egito. José foi difamado, José foi caluniado, José foi preso justamente. José sofreu por muito tempo dentro de um calabouço. Mas a Bíblia, como já citamos, perto da morte de Jacó, ele abençoou todos os seus filhos. Sobre José, ele diz essa palavra, que José seria um ramo frutífero. José seria um homem abençoado, mas também alguém abençoador. Alguém que iria dar bons frutos. E a bênção de Jacó, ela prevaleceu
sobre a vida de José. Independente de tudo que viveu, todo o seu sofrimento, todas as suas dores, José ele foi um ramo frutífero. José ele foi um homem abençoado. José ele foi um homem honrado. José foi alguém que fez a diferença aonde ele estava. E olhando para a vida de José e também para nós, o significado na vida de José de ser um ramo frutífero. Quando nós olhamos um pouco da história dele, o que significa esse ramo frutífero? O que significa essa bênção na vida de José? José ele foi em todo o tempo um homem fiel a Deus. Na Bíblia, e quando ele recebe essa bênção do seu pai, e bênção também de Deus, porque Deus é que declara a sua graça e a sua bênção sobre nós. Quando José ele recebe esta bênção, então, de ser um ramo frutífero, então ele começa ali, através da sua vida, através do seu caráter, através das suas ações, através das suas atitudes, ele começa a demonstrar quem ele era. E ele era alguém que servia, ele era alguém que temia, ele era alguém que amava a Deus. Ser um ramo frutífero na vida dele era o significado que ele foi testemunha todo o tempo viva do poder de Deus sobre a sua vida. José ele foi obediente aos princípios de Deus. José ele foi um homem cheio de fé. José ele foi canal do amor de Deus em meio ali a uma nação pagã. José ele anunciou o poder de Deus sobre Faraó, toda a sua corte. José ele foi um ramo frutífero, um homem comprometido com Deus. José ele deu bons frutos. Diante da fidelidade e compromisso, Deus honrou e abençoou a vida de José. E aí, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, nesse dia, nesse culto, quando nós iniciamos mais um ano, quando nós iniciamos mais um tempo da nossa caminhada, também da nossa fé, quando vamos viver um novo ano em que seremos desafiados não só no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, lá no nosso meio profissional, onde seremos também desafiados a nível espiritual, no nosso dia a dia, como irmãos e irmãs, como igreja, como povo de Deus. O chamado na vida de José foi para que ele fosse, como de fato ele foi, esse ramo frutífero, alguém que, através do seu caráter, da sua integridade, ele demonstrou quem ele era, e ele era alguém temente, alguém que vivia os propósitos e os princípios de Deus. Talvez para nós, para pensarmos nessa nova etapa da nossa vida, nossa caminhada de fé, hoje, será que, como José, nós temos sido ramos frutíferos no reino de Deus? Será que temos sido diferentes? Também feito a diferença? Será que temos sido o sal da terra e a luz do mundo? Será que temos exalado o bom perfume de Cristo? A Bíblia vai nos ensinar sobre princípios importantes para darmos os bons frutos. Se você puder, abra a sua Bíblia em 2 textos da palavra. Mesmo chamado na vida de José, um chamado a nós como igreja, dado por Jesus, através dos seus ensinos no Evangelho. Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17 e 18.
Também Lucas, capítulo 6, versículo 44. Mateus 7, 17. Vamos ler esse texto da palavra. Bem, diz assim: assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Lucas 6, 44. Lucas 6, 43 e 44. Vamos ler? Bem? Diz assim: árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Uma outra tradução, Mateus 7, 17, vai dizer assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Portanto, vós os conheceis pelos frutos. José, em todo o tempo da sua história e caminhada, ele deu bons frutos. Ele agiu de maneira que agradou o Senhor. Ele agiu de maneira que o seu testemunho falava através dele, para que as pessoas, tanto é que José, diante de Faraó, ali a graça de Deus, a presença de Deus, era vista através da sua vida. O seu testemunho, José ele não precisou falar tanto, mas a sua vida era demonstração do poder, da graça, da plenitude, da presença de Deus através dele. E assim o seu testemunho falou ali tão alto a ponto das pessoas olhar, ali tem o homem de Deus. Alguém que dá e tem demonstrado os bons frutos. E aqui Jesus ele vai nos alertar sobre a nossa vida, e é um chamado a nós, para nós pensarmos na nossa frutificação, que tipo de frutos, quem nós temos sido, a maneira como nós temos nos portado, porque nós somos chamados a frutificar no reino de Deus. Nós somos chamados aonde estamos, assim como José, ele foi um ramo frutífero, alguém ali íntegro diante de Deus. Nós também, o nosso chamado, como igreja, como discípulos, é que nós possamos produzir bons frutos no reino, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Que nós possamos pensar nisso, que tipo de frutos temos produzido. Somos uma árvore boa ou talvez em alguns momentos uma árvore má. As nossas ações vão dizer quem nós somos. José ele foi frutífero no reino. José produziu bons frutos. Em Gênesis, no capítulo 41, verso 38, quando José estava diante de Faraó, talvez nos leva aqui a pensar o que levou José a ser frutífero e abençoador. Gênesis 41, versículo 38, vai dizer-nos assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Esse era José. E o que o diferenciava a ser ali frutífero e abençoador era a presença de Deus em sua vida, era a plenitude do Espírito na sua vida, era a sua vida de integridade e santificação, a sua vida de fé, a sua vida
de oração. Hoje, como igreja, nós precisamos, o chamado dele a nós precisamos permanecer em Cristo, para que nele nós possamos continuar produzindo bons frutos em nome de Jesus. Nós precisamos permanecer em Cristo. Sem ele, sem a ação do Espírito Santo, nós não vamos conseguir dar bons frutos. Mas louvado seja Deus, que Deus não desiste de nós. E o Espírito Santo continua sendo o nosso intercessor. Ele continua sendo o nosso ajudador. Nós não estamos só em momento algum. E o Espírito Santo, assim como a palavra vai dizer, José ele era um homem cheio do Espírito. Esta é a marca, esta é a essência que precisa permanecer na nossa vida como igreja, como discípulos, como povo de Deus, para que nós possamos continuar fazendo a diferença, sendo a diferença em nome de Jesus. Deus nos chamou, nós temos um chamado, nós somos discípulos, não somente aqui no templo, dentro da igreja ou nos nossos lares, mas principalmente lá fora. Nós precisamos produzir bons frutos, as nossas ações, as nossas falas, aonde nós pisamos, aonde nós vamos, a glória de Deus, a presença de Deus, através do Espírito Santo, precisa continuar sendo vista em nós, para a honra e glória do nosso Deus. José, lá dentro de um palácio pagão, onde havia tantas coisas para tentar até ali contaminá-lo, mas José continuou com a sua vida de caráter, de fé, de confiança, de integridade. Ali ele fez a diferença, ali ele foi um ramo frutífero, ali aquela palavra de bênção do seu pai sobre a sua vida, ele viveu para a honra e glória do Senhor. E ele fez a diferença, e a sua história chega até nós, para que também assim vivamos. Hoje o chamado é que precisamos nos manter em Cristo, porque a partir dele, nós vamos também nos tornar um ramo frutífero, para a honra e glória do Senhor. Hoje precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida, e para encerrar esta palavra, eu quero te convidar a abrir lá em João 15, versos 4 e 5, e mesmo que em traduções diferentes, vamos ler esse texto da palavra. João, capítulo 15, versos 4 e 5. Do 1 a 5. Vamos ler do versos 1 a 5. João 15, de 1 a 5. Bem? Vamos ler esta palavra. Diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, ora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos, tem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos e eu continuarei unido vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só poderão dar fruto se ficarem unidos comigo. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo, eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Nós somos os ramos. Jesus é a videira. Que nós possamos permanecer nele. Que muitos frutos possam ser vistos na nossa vida. E através de nós, em nome de Jesus. Deus nos chama para isso. Seja um ramo frutífero. Seja discípulo e discípula de Cristo. Continue dando bons frutos no reino e para a glória do Senhor. E o fruto que o Senhor quer ver em nós, e através de nós, está lá em Gálatas 5:22.
Amém? Quais são esses frutos? Você sabe? Cita aí. O amor. O que mais? Ciência. Alegria. Paz. Bondade. Longanimidade. Mansidão. Domínio próprio. Que o Espírito Santo nos ajude a dar esses frutos dignos no reino e para a glória do Senhor. Deus nos chama para dar bons frutos. José foi um ramo frutífero que nós, assim, ligados em Cristo, conectados nele, na presença dele, a cada dia mais se esvaziando de nós, o nosso eu, da carne, do pecado, mas que o Espírito que nos deu a vida domine a nossa vida, a nossa mente, o nosso ser, o nosso coração. E como José, ele foi abençoado, mas também se tornou um abençoador. Que nós possamos produzir esses frutos que vêm do Espírito, através da nossa vida, onde estamos, aqui como igreja, mas lá fora, onde estivermos, onde Deus nos colocar, onde pisarmos, que possamos dar bons frutos e para a honra e glória do Senhor. Que neste novo ano, todos os dias da nossa vida, as marcas do Espírito Santo sejam vistas em nós, nos fazendo assim ramos frutíferos para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue nos ajudando, que nós possamos permanecer ligadinhos no Senhor. E com Ele, nós vamos produzir muitos frutos, frutos dignos do reino e para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, seja um ramo frutífero, seja discípulo de Cristo, em nome de Jesus. Amém?